A proposta do governo prevê a reserva de um número delimitado para ingresso de afrodescendentes, índios, e a comissão dos cientistas contesta isso, Luiz. Por quê? Olha, eu já mencionei antes que nós acreditamos que o principal gargalo de exclusão social na área de ensino está nos ensinos fundamental e médio. Então, essa é a questão que tem que ser enfrentada, e não adianta querer jogar isso sobre a universidade. As universidades públicas brasileiras, em particular o Sistema Federal de Universidades, é um patrimônio importantíssimo desse país. É onde está concentrada a quase totalidade da pesquisa feita nesse país. Esse é um sistema que serve como padrão de qualidade para as universidades brasileiras. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira têm uma responsabilidade muito grande em preservar esse patrimônio. Isso não significa que nós não achemos que a diversidade de público deva aumentar nas universidades. No entanto, o nosso lema lá nesse grupo de trabalho da academia é aumentar a diversidade sem prejuízo da qualidade. E na visão de vocês, e é possível fazer há alunos isso. que entram pelo sistema de cotas Isso. E depois não tem como se manter. Bom, então, o sistema de cotas, eu acho que não deve ser considerado isoladamente. Então, veja bem, se entram alunos menos preparados na universidade, é preciso que a universidade tenha meios, né, de acolher esses alunos, de fazer com que eles realmente tenham um nível melhor, consigam aprender os cursos que são dados na universidade. Com a carga horária atual que é dada nas universidades, esse atendimento especial é praticamente impossível. Então, nós vemos também essa questão do ingresso como associada à questão da reforma de programas, né? Tornar programas mais flexíveis. Vocês propõem, inclusive, uma participação da universidade na preparação prévia para um vestibular determinado a esse tipo de público. Mesmo sem falar em vestibular, nós achamos que a universidade pode ter um papel importante no ensino pré-universitário. E, de fato, já há várias experiências no Brasil. De novo, não estamos descobrindo a pólvora, tá certo? Há várias universidades no Brasil que têm cursos pré-universitários para comunidades carentes. E nós achamos que a universidade pode ter essa participação, usando inclusive seus melhores alunos de graduação mesmo para ministrar esses cursos orientados por professores da universidade, fornecendo materiais para esse ensino. Então, há muitos meios de promover essa diversidade. Mesmo se nós pensarmos num sistema de favorecimento de estudantes da escola pública, há meios de fazer isso que são sutis e que podem ser implementados. Tais como? Por exemplo, fizeram uma pesquisa na Unicamp e que mostra que estudantes da escola pública que tiram a mesma nota no vestibular que estudantes de escolas privadas têm, durante o seu tempo na universidade, em média, um rendimento melhor do que os de escola privada, o que é fácil de entender. Eles são sobreviventes, chegaram até lá. Né? Com base nisso, eles têm um sistema de bônus na Unicamp que favorece os estudantes de escola pública na entrada, né? Sabendo que isso poderá até servir para melhorar o desempenho acadêmico do corpo de estudantes. Então, esses estudos podem ser feitos, né? Nós apenas estamos preocupados em que, de repente, se abram as universidades sem um critério realmente, por exemplo, de média, de nota mínima, né? Estando essas instituições despreparadas para receber esse contingente. Bacular, vamos para porquê da defesa para esses grupos étnicos e com uma questão a mais que eu coloco. Nós estamos discutindo aqui ingressos especiais para estudantes do ensino público, para etnias, mas estamos praticamente falando das escolas federais que são, como você mesmo disse, um retrato pequeno da realidade brasileira. Essa proposta de cotas abrange também as universidades particulares e de que maneira? Como vocês defendem isso? Porque veja o seguinte, nós não podemos, quer dizer, o Ministério da Educação ele é responsável pelas IFES, Instituição Federal de Ensino Superior. Né? Nelas podemos discutir, né, esse tipo de inclusão de alunos, de discussão, uma lei nesse sentido, está certo? As outras não. Né? No Universidade para Todos, sim, é uma visão da inclusão de parte dos alunos de camadas mais populares, tá certo? Que não conseguem entrar por não poder pagar. É outro tipo de... Acho que é muito bem feito esse projeto, caso seja aprovado no Congresso, tá certo?
de que possamos colocar 70, 100 mil alunos por ano a mais nas vagas ociosas das universidades particulares, dentro de um acordo de qualidade, assim por diante. Isso é um troço interessante. Por outro lado, né, essa parte dos alunos que virão em cotas, quando for votado o projeto, talvez não seja votado esse ano, talvez no ano que vem, quer dizer, isso é uma discussão, vai passar, no Congresso vai ser difícil, a discussão grande no Congresso, né? Nós somos um país elitistas, muitas vezes elitistas não no bom sentido, né? Com o elitismo voltado para a sua soberania, para o seu povo, uma coisa importante, né? Muitas vezes é uma visão muito estreita, né? Que seja universidade para alguns, tá certo? E outros pensam que a universidade é lugar só onde se tem aula e vai embora. Quer dizer, existem várias visões de universidade, porque a maneira que foi feita hoje um país é assim. Há muitas pessoas que não entendem o que é pesquisa universitária, porque a maioria das universidades não faz pesquisa. E principalmente as particulares, não, a maioria, por isso que eu falo, a maioria não faz pesquisa, porque a universidade, não existe pesquisa sem financiamento do Estado. Isso é uma coisa que é interessante. E não há na proposta nenhuma ideia de... Existe uma ideia versus essa isenção, fazer com que as particulares por exemplo, mais? fundos de pesquisa, tem discussões na CAPES, CNPq nesse sentido, tá certo? Para essas áreas, tá certo? E eu também, é obrigatoriedade que as universidades chegam a contratar 30% de doutores, pelo menos, em tempo integral. Isso é importante, porque sem pessoal de nível não haverá pesquisa também séria. Então, tem que trabalhar em conjunto com essas duas áreas do Brasil. Mas o que eu estou preocupado agora aqui é que qualquer sistema de cota, como o Luiz colocou corretamente, tem que ter um apoio aos alunos que entrarem na universidade, tá certo? Tem que ter recursos, né? Pode ser um curso até mais longo, tem que ter tutores. O curso noturno ajuda bastante, né? Por exemplo, há um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que mostra que o curso noturno permite muito mais acesso aos alunos de escolas públicas que o curso diurno. Muitos têm que trabalhar para manter. O Brasil não é capaz de dar bolsa para todo mundo, né, que possa sobreviver e estudar, nem alojamento. Quer dizer, nós temos um ponto ainda. Não adianta só dar o ensino gratuito, não, tem que dar condições para não chegar à universidade, comida, refeitório, que são coisas que tem que pensar, inclusive, em termos de... É interessante... E com o tempo, inclusive, acabaram, né? Praticamente não existem hoje. Poucos. Né? Mas, por outro lado, veja o seguinte, nos países, por exemplo, na Europa, a comunidade não é só a universidade que tem alojamento, restaurante, é da cidade. A Itália, a França eu conheço mais, mas as universidades são da cidade. Né? Os alojamentos são da cidade, não é de uma universidade. Né? Eu acho que jogar muita responsabilidade no reitor, por de restaurante universitário, de alojamento, de condução, quer dizer, não pode, é impossível numa reitoria fazer todo esse trabalho. Quer dizer, eu acho por que quando o aluno que vai para a universidade pública tem direito a tudo isso gratuitamente, o aluno que vai para a universidade privada tem dificuldade a pagar, não tem essas condições. Eu acho que tem que colocar um pouco homogeneização nisso. Quer dizer, vamos chamar a atenção que o Estado, a Prefeitura, o Federal poderiam se organizar de maneira a oferecer restaurantes para todos os universitários, com carteirinha da Uni, por exemplo. Bem, nós já estamos no último bloco, daqui a pouco o tempo vai acabar, então vamos fazer uma inversão aqui da nossa aula. Moisés, que aspectos da reforma ainda que nós não abordamos aqui, que, no seu entender, são gargalos críticos que vocês estudaram? Um aspecto que está sendo proposto pela Comissão da Academia é a criação de um conselho de desenvolvimento dentro da estrutura das universidades, no mínimo das públicas, e que seria um órgão muito diferente do Conselho Universitário. Esse órgão que nós propomos é um órgão deliberativo e que implica numa participação importante da sociedade dentro da universidade. Por um lado, a cúpula da própria universidade, do ponto de vista docente e de pesquisa, mas com a participação da sociedade, que seria representações da classe operária, da classe empresarial, uma abertura da universidade para a sociedade. Embora isso nunca funciona dentro do conselho universitário, tem que ser um conselho independente. E esse conselho tem uma função importante, porque ele teria que fazer, por exemplo, um julgamento sobre o que a universidade realizou a cada ano, teria que fazer o projeto de financiamento para o ano seguinte. Então, nesse ponto, a universidade está, aí sim nós podemos falar de democratização, está se abrindo para a sociedade participa da gestão da universidade dessa forma. Tá. Embora exista no projeto oficial, digamos assim, também uma visão de conselho, talvez não nesse âmbito, Macular, ou não na próxima ou não. Existem algumas propostas nesse sentido, né? Quer dizer, o próprio ministro pensa que a ideia de, por exemplo, uma comissão para toda a universidade, certa superior a isso, mas isso é uma discussão muito delicada, né? Porque a universidade que ela se acha autônoma até para isso, para organizar a sua organização, organizar o seu sistema. No entanto, ela não é soberana, foi colocada. Então, talvez
Tem que ter um ponto de equilíbrio aqui, como colocou, quer dizer, é importante realmente que as pessoas olhem. Hoje já existe, por exemplo, toda a Conselho Universitário tem um representante de várias, mas não atua muito, porque os assuntos às vezes são muito ligados à própria universidade, quer dizer, tem que ser uma coisa interessante também para as pessoas possam ir. Não é? Eu já participei muitas vezes de outros lugares, que a gente vai e fica um pouco de representação, outro sistema, mas às vezes não conhece bem o sistema, a gente vai lá, ouve, vai embora, não participa tanto. Tem que mudar um pouco também até o conteúdo dos problemas, para que seja interessante para a sociedade. Né? Bem, como o tempo já está acabando, deixa eu não deixar de falar uma coisa, Luiz. Qual é a preocupação que vocês estão tendo, que me ficou muito claro que a gente acabou centrado nas federais, né? Um pouco nas estaduais. A comissão está preocupada em melhorar também esse ensino das particulares, que quase não fazem pesquisa, por exemplo, esse sistema de cota com bolsas, que é falado, mas não é executado. Vocês têm uma preocupação de interferir nisso? Certamente, as nossas propostas de avaliação, por exemplo, incluem as universidades privadas, certo? Nós acreditamos que elas devem ser avaliadas, né? E, em particular, aquelas que não estejam funcionando a contento deveriam ser, enfim, deveria haver uma advertência e, eventualmente, elas devem ser fechadas. A educação é um bem público, né? E a ideia de que a informação é simétrica e de que os estudantes sabem de antemão quais são as universidades boas e as ruins, não é verdadeira. Existe uma assimetria da informação. Muitas vezes o estudante vai para a instituição que está lá na sua cidade, que é fácil entrar, né? E vai ser submetido a uma empulhação, muitas vezes. É claro que entre as privadas há instituições decentes, tá certo? Que formam seus estudantes muito bem, né? Mas há também aquelas que têm um interesse puramente mercantilista. E eu acho que nós temos dever, a sociedade brasileira tem o dever, o Estado brasileiro tem o dever de proteger seus jovens, tá certo? De evitar que eles sejam enganados, né? Assim como existem também agências e controles sobre planos de saúde, sobre hospitais, tá certo? Então, para proteger a população. Então, a população também tem que ser protegida nesse setor. Então, para nós, a palavra-chave nessa área é avaliação. Nós acreditamos que nós devemos formar uma verdadeira cultura de avaliação nesse país com relação às universidades. Essa cultura já existe com relação à pós-graduação. De fato, a pós-graduação brasileira se beneficiou muito, ao longo de décadas, da avaliação da CAPES, né, que dá notas aos cursos, né, e que associa até o número de bolsas dadas ao curso ao conceito que esses cursos obtêm. Então, o que nós temos que fazer é estender essa cultura de avaliação da pós para os outros níveis, e tanto para públicas como privadas. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Antes de já agradecendo a participação de vocês e a audiência de quem está nos assistindo, eu queria deixar um recado que essa discussão, evidentemente, que não se esgota, e ela pode ser acompanhada na nossa página www.tomesciência.com.br, porque nós vamos colher aqui dos nossos participantes indicações de sites, de bibliografia, para que vocês possam aprofundar o assunto, conhecer os projetos e até vamos indicar aí o caminho, seja da comissão, seja do próprio projeto do governo. E, fora isso, se você quiser também emitir suas opiniões, tem um fórum lá na página e tem o nosso e-mail, ideias@tomesciência.com.br. E aí vocês podem dar novas sugestões de temas, ou seja, ampla liberdade para discussão e participação. Bem, encerramos então por aqui, agradecendo a presença mais uma vez dos nossos convidados e a atenção de vocês, e até a semana que vem.